Olá pessoal, estamos iniciando nossa primeira aula de rede de dados. Essa aqui é uma matéria específica do curso de mecatrônica. Nós a partir de agora iniciamos uma sequência de 10 aulas que nós temos aí por objetivo instruí-lo com relação à parte tecnológica, a parte de comunicação de dados, a parte de rede de dados de maneira geral. Bom, a primeira pergunta que se faz no início de uma matéria de rede de dados é: por que estudar rede de dados em mecatrônica? E a resposta para isso, nós não temos somente uma resposta, né? Nós temos aí várias respostas, né? E essas respostas elas podem ser colocadas da seguinte forma, tá? Primeiro, né? Nós sabemos que os sistemas mecatrônicos eles estão interligados entre si. Então não existe hoje uma forma de você separar, né, um sistema mecatrônico de outro sistema mecatrônico. As fábricas elas estão interligadas entre si. Então você precisa aí que os sistemas mecatrônicos também estejam interligados entre si. E aí, quando eles estão no mesmo espaço físico, você faz isso através de redes locais. Então, muitas vezes você tem a parte onde você tem a geração da informação, né? E a outra parte você tem a implementação dessa informação. Por exemplo, você pode ter em um determinado local, numa fábrica, o programa de uma máquina, né? E essa máquina ela vai estar num galpão dessa mesma fábrica. Então, não necessariamente eles estão lado a lado, né? De repente, isso pode estar num computador, esse programa pode estar num computador da engenharia. Mas como que você acessa? Como que essa máquina ela acessa esse programa? Via uma rede local. Agora, nem sempre nós utilizamos as redes locais, né? Então, existe também a situação quando os sistemas mecatrônicos eles estão em locais diferentes. Então, essa comunicação ela acontece via internet. E aí você pode até mesmo ter o caso de uma alteração de um programa que foi realizado em Singapura, por exemplo, na matriz da empresa que você trabalha, mas você está localizado em Campinas, né? A sua fábrica está em Campinas e ela é uma filial dessa empresa de Singapura, e aí você vai acessar essa informação através aí da internet. Então, não existe limite de espaço, não existe limite físico para que nós tenhamos aí a comunicação de dados, tá? Então, a internet ela ajuda muito nessa troca de informações. O futuro técnico em mecatrônica ele deve estar apto a entender as constantes evoluções tecnológicas e a quebra de barreiras que as redes de dados promovem. Então, essa questão da distância, né? A rede de dados ela deixa de uma forma muito próxima, ela quebra essas distâncias que existem, né? São distâncias físicas, porém não distâncias lógicas, né? Quando você tem uma rede, você acaba com um clique, muitas vezes atravessando o mundo, tá? Então essa é a ideia de você ter o contato com com a rede de dados, né? Estudar a parte de comunicação de dados, isso é extremamente importante para a sua formação de técnico em mecatrônica. Bem, falando um pouquinho, né, sobre essa matéria, né, nosso conteúdo programático, né, antes eu quero dizer para você a carga horária dessa matéria, ela é de 40 horas, né, então nós vamos ter aí 10 encontros, né, nas próximas semanas, e nós vamos estudar então dentro dessa disciplina alguns tópicos que vão ser fundamentais aí para estruturar a sua formação aí como técnico em mecatrônica. E nós vamos começar estudando a origem das redes, né? Da onde as redes vieram, né? Esse conceito atual que nós temos de rede de dados
Da onde que veio esse conceito? Depois nós estaremos estudando o que é estação de trabalho, o que são servidores, né? O que são os sistemas operacionais, que são elementos importantíssimos que nós temos dentro da rede de dados, né? Uma rede, basicamente, ela é composta por estações de trabalho, por servidores com sistemas operacionais, né? E tudo mais. Nós estudaremos também os protocolos de rede, né? Toda rede ela possui um protocolo, né? O principal protocolo é o TCP/IP, nós estaremos estudando também, né? Vamos falar também sobre velocidade de transmissão, né? E esse ponto ele é importante porque você, através do conhecimento, né, da velocidade de transmissão, você consegue saber o tempo que você leva para transmitir uma informação, ou para fazer um backup, ou para o tempo de resposta de um determinado computador, ou de uma determinada máquina, ou de um determinado sistema. Então é importante você conhecer bem aí essa parte de velocidade de transmissão. Vamos estudar também a extensão geográfica das redes, né? A hierarquia das redes e também vamos falar sobre os meios físicos, tá? Dentre os quais se destacam o cabo coaxial e também o cabo par trançado, né? O cabo par trançado ele é conhecido como cabo de rede, o que o pessoal chama de cabo de rede, aquele cabo normalmente na cor azul, onde o pessoal utiliza para fazer a conexão dos computadores a um equipamento de rede ou um computador a outro computador. E aí nós vamos, dando sequência, falar das transmissões sem fio, né? Dentre as quais nós falaremos do Bluetooth, falaremos também do Wi-Fi e depois vamos falar sobre segurança em redes, né? Hoje é um tema extremamente pertinente, segurança em redes, visto que as informações elas têm que ser resguardadas e como que funciona essa parte de segurança em rede dentro da indústria. O nosso foco ele vai ser sempre a indústria, tá? Vamos estar sempre focando a indústria e a mecatrônica dentro dessa matéria. Depois nós vamos falar sobre os equipamentos de rede, né? Dentre os quais vamos falar do hub, do switch e também do roteador, né? E nós finalizaremos então falando sobre a topologia de rede, as redes celulares. Tá? Hoje é importante as redes celulares, estamos aí em vias de implementação do 5G, que vai mudar muito a questão de como nós vamos enxergar a internet a partir de agora. Então nós vamos também falar sobre as redes celulares e também das redes 5G. Então, pessoal, essa é basicamente a ementa que nós estaremos vendo, tá? Vamos estar estudando a respeito disso. E nós vamos começar falando de como surgiram as redes de dados, né? Tudo tem um início, tudo tem um começo, né? E as redes elas surgiram a partir de uma necessidade, né? Que necessidade foi essa? Bom, as redes elas surgiram então basicamente, né, se a gente for colocar um cenário, né, nós vamos colocar aí a década de 50, né, não que as redes tenham surgido na década de 50, mas partindo de um cenário da década de 50, nós tínhamos o que nós chamamos dos computadores grandes. E olha, coloca computador grande nisso, tá? Esses computadores grandes eram chamados de mainframes, tá? Que seriam aí quadros principais. E a ideia do mainframe era a ideia de que você teria um grande computador onde você centralizaria todas as suas informações. Então a ideia e o conceito de rede, né, de troca de informações entre máquinas, ela não existia. Ficava tudo centralizado. Isso tem muito a ver com o pós-guerra, né, dos Estados Unidos, com a necessidade aí, do sistema de defesa americano. E quando a gente fala na década de 50, na verdade, a gente está falando do surgimento dos computadores, né? Não os computadores como nós conhecemos hoje, né? Mas da forma com que eles surgiram. E como eles surgiram? Eles eram complicados, né, de se utilizar, né? Eles eram complicados de se manipular, né?
A exemplo dos primeiros, né, se não o primeiro computador que nós tivemos, que foi o ENIAC. Não sei se você já ouviu falar do ENIAC, né, mas o ENIAC ele foi o primeiro computador eletrônico digital produzido em alta escala. Então o ENIAC ele tinha a capacidade de processamento de 5.000 operações por segundo. Tá? Isso perto dos computadores de hoje é uma capacidade extremamente baixa, tá? Extremamente baixa. Mas na época foi realmente revolucionário. Agora o detalhe era o seguinte, né? Ele foi então criado na Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele tinha como principal finalidade os cálculos balísticos, né? Os cálculos de guerra, os cálculos aí, né, que os Estados Unidos, para definir o seu alvo, né? Então era necessário cálculos. E muitas vezes na própria guerra você tinha a presença de matemáticos, né, para realizar esses cálculos. E a ideia então era que o ENIAC substituísse então essas pessoas e fizesse de uma maneira mais precisa. Então o primeiro computador ele surgiu basicamente dessa necessidade, né, de você iniciar, né, você começar, né, você resolver a questão do cálculo, né, para a guerra. Então não tem nada a ver com o uso hoje, né? Hoje o uso do computador é muito amplo, então a gente consegue entender, né? A gente consegue visualizar a proposta inicial. Era um mundo realmente muito diferente do de hoje. E aí o ENIAC, né, ele tinha 17.468 válvulas, e aí essas válvulas, né, eram válvulas termiônicas, né, de 160 kW de potência no total. Então, para você ter uma ideia, realmente ele não usava transistor, não usava CI, né, ele utilizava a válvula, tá? Eram computadores a válvula, embora já aí permitia o uso da eletrônica, né? O ENIAC pelo menos era um computador eletrônico. Antes disso até existiram outros computadores, mas eles não eram, a gente está abordando aqui os eletrônicos digitais, tá? Bom, o sistema operacional do ENIAC, ele era através de cartões perfurados, né? E aí é difícil muitas vezes da gente imaginar, né? Mas você pense da seguinte forma: como era um computador digital, né? O nível lógico 0 era cartão não perfurado e o nível lógico 1 era um cartão perfurado. Então, a partir daí você tem a ideia de que realmente como era arcaico, né? Você tinha que colocar um cartão para que esse computador, para você interagir com esse computador, era realmente muito diferente do que nós conhecemos hoje. Bom, e aí vai a foto do ENIAC, né? O ENIAC ele pesava 30 toneladas, e aí eu estou falando realmente de apenas um computador. Então você imagina só um computador pesando 30 toneladas, né? E dessas 30 toneladas, o ENIAC ele realmente ocupava aí vários andares de um prédio, tal. E olha só, ele media, né, de largura, de comprimento, ele tinha 2,6 metros, né, por 1 metro de profundidade, e aliás, ele tinha 2,6 metros de altura, né, por 1 metro de profundidade e 26 metros de largura. Então, 26 metros. Você já imaginou utilizar um computador de 26 metros? Esse era o ENIAC, tá? O primeiro computador. E olha só a quantidade de fios aí utilizada nesse ENIAC. Então, para você utilizar um computador na época não era muito fácil. É isso para a gente ter uma ideia, né? De como surgiram, né? Como surgiu o primeiro computador. Agora, caminhando um pouquinho nesse cenário, né? Na década de 60, o avanço então permitiu a criação dos primeiros terminais interativos, ou seja,
as pessoas conseguiam interagir com esses terminais, né? Se tornava um pouco mais fácil de uma pessoa poder acessar essas máquinas, tá? Então, esses terminais interativos permitia então que um pouco mais de facilidade, né? Que não seja fio, que não fosse contato, né? Pudesse ter aí uma versão um pouco mais simplificada. Depois, na década de 70, né, você teve aí o início da migração, né, dos grandes mainframes, né, dos computadores de grande porte, né, para os PCs, que é o que nós chamamos de Personal Computer, né, que são os computadores pessoais, os computadores que as pessoas têm nas empresas, que têm nas suas casas, tá? E aí, eu sei que hoje a maioria utiliza notebook e tal, mas o notebook ele é uma evolução do PC, né, o PC de uma maneira mais portátil. Mas aí na década de 70 se começou a pensar então nos computadores pessoais, né, de forma com que cada departamento ou cada pessoa que trabalhasse numa empresa tivesse a sua própria máquina. E aí, pessoal, os PCs, né, falando dos PCs, né, a gente está se referindo aí aos primeiros PCs, né, eles foram desenvolvidos aí por empresas como a Altair, né, como a IBM e também uma famosa empresa hoje, né, que na época também se tornou muito famosa, que é a Apple, tá? E aí eu aproveito para fazer uma sugestão, né, de filme, tá? Para você que tem aí curiosidade sobre o surgimento dos computadores pessoais, existe um filme que ele retrata muito bem esse surgimento dos computadores pessoais. Ele se chama Piratas da Informática, né? Ou Piratas do Vale do Silício. Tá? Piratas da Informática seria o nome em português, né? O nome em inglês é Pirates of Silicon Valley, então por isso que Piratas do Vale do Silício. E o Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos onde se desenvolveu a parte de tecnologia, a parte dos computadores, onde tudo acontece, né? A própria evolução dos celulares ocorreu numa região dos Estados Unidos chamada de Vale do Silício, onde é uma área que tem muita tecnologia, muitas empresas de tecnologia. Mas esse filme ele vai tratar do desenvolvimento de duas empresas. Uma delas é a Apple, tá? Comandada pelo Steve Jobs. E a outra empresa é a Microsoft, comandada aí pelo Bill Gates. E aí o filme ele vai tratar aí como essas duas empresas, né, elas vão se cruzar aí ao longo da história e elas vão interagir entre si, e resultando aí no surgimento dos computadores pessoais. Então quem realmente tiver interesse, é um filme muito legal, é um filme que vai contar aí, acho que de uma forma bem imparcial, o surgimento, né, dos computadores pessoais. Eu sei que existem outros filmes que tratam aí a história do próprio Steve Jobs, tal, mas esse filme ele tenta retratar isso de uma maneira bem geral, tá? Não focando nem em um personagem nem em outro personagem. Bom, e ainda com relação ao surgimento das redes, né? Em 1973, a empresa Xerox ela desenvolveu o primeiro computador a ser ligado em rede. Tá? E aí a gente já começa a pensar então em redes, né? Então nós precisamos primeiro que surgissem os computadores pessoais, né? Para que depois nós começássemos a pensar na rede, né? como algo para poder interligar esses computadores, né? Então não adianta, se antes nós tínhamos os mainframes, que era um computador só de grande porte, né? E eu vou interligar ele com quem? Se eu só tenho ele, né? A partir do momento que nós tivemos a mudança de paradigma para os computadores pessoais, onde nós tínhamos máquinas de pequeno porte, porém cada um teria a sua, né? Aí então nós começávamos a pensar em interligar essas máquinas, tá? Para que elas não trabalhassem sozinhas. Isso eu digo em termos comerciais, em termos industriais. E aí, a partir de 1973, através da empresa Xerox, né, veio então o primeiro computador a ser ligado em rede.
Na década de 80, você teve uma disseminação dos PCs, né? E aí a necessidade de interligá-los. E aí surgiu a internet, e aí a gente sabe aí de toda essa transição dos anos 80, 90, 2000, e aí até os dias de hoje nós temos aí cada vez mais o desenvolvimento das redes de dados, e hoje uma empresa ela praticamente não consegue trabalhar se ela não estiver conectada em rede. Bom, para a gente começar a falar dos conceitos, né? Um dos conceitos importantes que nós temos com relação aos elementos de uma rede, né? Para a gente falar dos elementos de uma rede, o primeiro elemento que a gente vai falar é justamente da estação de trabalho. O que são estações de trabalho, né? Estações de trabalho são computadores, notebooks, celulares, tablets, né? Que são utilizados para acessar serviços, né, disponibilizados pela rede através do servidor. Então, uma estação de trabalho é qualquer um que utiliza a rede, né, de maneira a usufruir dos benefícios dela, né, seja para acessar, seja para se conectar à internet, seja para imprimir algo, ou seja para fazer um backup, ou para resgatar, para acessar um arquivo. Isso são as estações de trabalho, e aí o conceito de estação de trabalho ele não fica só limitado ao computador, né, ao notebook, né? Hoje em dia, com os celulares, tablets, a gente vê isso se expandir de uma maneira muito grande. Tá? Então essas são as estações de trabalho. Seguindo, né, as estações de trabalho, né, que seria o elemento mais simples, né, que nós temos os servidores. Então, uma rede ela também é formada pelos servidores, né? E como o próprio nome fala, né, servidor, existe uma relação com servir. Então, muita gente acha que o servidor são aqueles computadores maiores, ou são os elementos da rede de maior velocidade, ou são aqueles que possuem um porte maior. Não necessariamente. O servidor, a definição de servidor são os computadores, notebooks, celulares, tablets, né, que estão dedicados a uma determinada tarefa, né, que serve a outros equipamentos ligados a ele por meio de uma rede. Então, como a gente viu, servidor tem relação com servir, né, ele vai servir a alguma coisa. Então, os servidores eles estão relacionados a um serviço, tá? E quais são esses serviços que o servidor pode prover? Então nós temos aí o servidor, ele pode ser um computador, né, ou um equipamento específico que pode então servir, né, de várias formas diferentes. Então quais são os tipos de servidores, né? Existe só um tipo de servidor, né? Ou eu tenho várias formas de prestar um serviço à minha rede. Então, os tipos de servidores, né? Nós temos o servidor de arquivos, né? O servidor de arquivos ele armazena os dados que são compartilhados entre os usuários da rede. Então, o servidor de arquivo ele tem como objetivo de armazenar os arquivos, né? Armazenar as informações que vão aí ser compartilhados entre o servidor da rede. Então, não necessariamente você vai utilizar uma planilha, essa planilha vai estar salva na sua máquina, ela vai estar salva num servidor, né? Seja esse servidor uma nuvem, né? Ou seja esse servidor uma máquina, ele vai estar lá onde as pessoas vão acessar, e aí você pode ter várias pessoas acessando e alterando, dependendo da permissão que cada um vai ter a esse servidor de arquivo. Então, o nosso servidor de arquivo ele vai armazenar os dados que são compartilhados entre os usuários da rede. Bem, nós temos o servidor de impressão, né, que ele vai gerenciar os pedidos de impressão das estações de trabalho, né, embora a maior parte das máquinas numa rede possam imprimir, mas o gerenciamento dessa impressão tem que estar associada a uma máquina, tá? Seja ela um equipamento de rede, seja ela um PC, seja ela um notebook, ela vai ter que estar associada a uma máquina, onde essa impressora vai estar conectada. E aí ele vai gerenciar a fila de impressão, vai gerenciar
uma série de coisas, prioridades, né? Vai definir onde acabou a impressão de um e vai começar a impressão de outro. Enfim, você precisa então de um servidor de impressão, tá? E aí então nós temos também o servidor de e-mails, né? Que ele vai processar e entregar e-mails entre os usuários da rede. É importante o servidor de e-mails, principalmente em empresas que possuem alguma restrição, né? Com relação, e você precisa fazer uma filtragem de segurança, né? Pelo próprio firewall da empresa ou pela própria questão da segurança com relação a vírus ou ataques. Então, você pode ter na sua empresa um servidor de e-mails, onde ele armazena os e-mails enviados para aquele tipo de domínio, né? E aí ele vai distribuir de acordo aí com o destinatário desses e-mails. Então, nós podemos ter também o servidor de e-mail. E também o servidor de backup, tá? Esse é importante, tá? Muita gente se esquece do backup, mas ele é o que executa e armazena cópia de segurança das informações do servidor de arquivo. Então, você imagina que automaticamente, né, uma determinada máquina, um determinado equipamento, ele pega, faz a cópia, né, de tudo aquilo que está no servidor de arquivo ou na sua máquina, e armazena isso para que, se amanhã ou depois ocorrer algum problema, você tenha essas informações salvas e você possa então resgatar esse backup, tá? Então é importante aí o servidor de backup, aliás, muito importante aí numa rede de dados. E aí nós temos então o servidor de comunicação, né, que é responsável pela comunicação entre a rede a qual você pertence e outras redes, né? Esse servidor de comunicação, normalmente nas redes, é o roteador, né? Ele é o servidor de comunicação. É ele que permite, por exemplo, que você faça o acesso à internet, tá? Então, não necessariamente o servidor de comunicação vai ser uma máquina, vai ser um PC, vai ser um notebook. Ele pode ser, então, um equipamento de rede. Esse equipamento de rede pode estar conectado via Wi-Fi, por exemplo. Então, com relação a isso, o servidor de comunicação não necessariamente vai ser um computador, tá? Na maioria das vezes, então, ele é um roteador, tá? Então, tá aí o nosso servidor de comunicação, que é responsável pela comunicação entre a rede a qual ele pertence e as outras redes, né? Então, as outras redes, nós estamos falando aí basicamente da internet. Bom, outro ponto importante que nós temos, né, é o sistema operacional, né? Você sabe o que é um sistema operacional de rede? Então vamos dar uma olhada aí o que vem a ser o sistema operacional, né? O sistema operacional, ele é o software responsável pela interface entre o usuário, né, e o computador. Então, como que você conversa com a sua máquina? Né? Como que você interage com a sua máquina? Através do sistema operacional, né? Através ali de todo o ambiente que você vê na tela do seu monitor, né? Você vê no seu monitor todo aquele ambiente que é colocado para você, onde você sabe se você clicar em tal ponto, abre tal coisa, se você apertar tal tecla vai acontecer tal coisa. Então esse ambiente, né, é responsável pela interface entre você e o seu computador, é o sistema operacional. A gente muitas vezes, talvez a gente não saiba o que é sistema operacional, mas nós conhecemos, né, alguns sistemas que são muito famosos, né? Então o sistema operacional ele vai gerenciar os recursos do computador, né? E aí exemplos, né, de sistemas operacionais, né? Nós temos aí o Windows, né? O Windows é um sistema operacional muito famoso, né? O Linux, tá? O Unix, tá? São sistemas aí muito utilizados hoje em dia, tá? Existem sistemas operacionais que eles são específicos para gerenciar as redes, né? Então é importante que dentro desse sistema operacional, né, ele esteja preparado para gerenciar uma rede de dados, tá? Então ele vai precisar ter aí algumas funções de comunicação. Então é isso que se espera aí de um sistema operacional de rede, que ele esteja preparado para trabalhar justamente
em rede. Hoje, praticamente todos os sistemas operacionais eles estão preparados para trabalhar em rede, porque não se pensa, né, numa forma de se utilizar dados sem que você possa compartilhá-los ou trocá-los. Então o sistema operacional, ele basicamente hoje, todos os sistemas operacionais eles estão preparados dessa forma. E aí, falando um pouquinho sobre os protocolos, né? O protocolo, pessoal, é um conjunto de regras que são executadas dentro de um sistema para que alguma coisa possa acontecer, tá? Existem diversos protocolos que nós seguimos para executar alguma coisa. Então essas regras, né, que são definidas para que você execute, para que algo aconteça, são os protocolos. E a gente vai colocar isso dentro de um exemplo legal, né, onde você vai entender o que vem a ser um protocolo. Seria o exemplo, então, do protocolo de pagamento de uma compra feita no supermercado. Então você vai lá, faz a sua compra, né? O cliente vai até o mercado, né? Faz as suas compras, né? Chegou, fez as compras, tal, e agora vamos ver qual que é o protocolo de pagamento, né, de uma compra que você fez. Então, após fazer as compras, né, o cliente ele vai até o caixa, né, vai passar as suas compras, né, o cliente passa suas compras pelo caixa, né, onde o caixa fala o valor a ser pago pelas compras, né, o caixa vai falar, olha, ficou R$60, né. Aí o cliente recebe essa informação e fala para o caixa que vai pagar com cartão de crédito, né. Em cima dessa informação, o caixa pede para o cliente inserir o cartão na máquina, né, na maquininha de cartões. O cliente coloca o cartão na máquina, né, e digita a sua senha, né. O sistema vai validar a senha, vai verificar se a senha dele está correta ou não, e o caixa entrega o comprovante para o cliente falando, olha, tá ok, então a sua compra está feita, tá? Se você alterar, né, alguma etapa, né, se você inverter, se você quiser, você não consegue, tá, executar o pagamento se você quiser, por exemplo, passar o cartão antes de saber o quanto que é o valor da compra, né, ou você querer tirar o cartão antes de colocar o cartão, você não consegue modificar essa sequência, tá? Então você precisa do quê? Definir regras para que ao fazer, né, ao seguir essas regras, você possa então realizar o pagamento. Da mesma forma, pessoal, isso acontece nas redes, tá? Da mesma forma, existem regras dentro dos sistemas computacionais. E o principal protocolo de comunicação, né, de uma rede é o TCP/IP, tá? Então o TCP/IP ele vai definir o conjunto de regras, né, e ele não é só um protocolo. Dentro do TCP/IP você tem vários protocolos, onde os principais são o TCP e o IP. Então você vai definir uma série de regras para que você possa então fazer a comunicação entre duas máquinas, tá? É ele que vai permitir essa comunicação entre duas máquinas. Então as regras, né, para que duas máquinas possam se comunicar ou para que uma mensagem possa chegar a um lugar, né? Ele vai estabelecer as regras para um determinado dado sair de uma máquina e chegar até a outra máquina. Então, a partir das próximas aulas, né, nós vamos então estudar esse tipo de protocolo. Nós vamos conhecer melhor a respeito do TCP/IP, né, o TCP/IP, que é um importante protocolo aí da parte de redes, tá? Bom, pessoal, então a ideia na aula de hoje, né, nessa primeira aula, era de te dar uma visão geral, né, sobre os elementos de uma rede, né, sobre aquilo que vai implicar, né, no bom funcionamento de uma rede, né, para que aí a gente possa desenvolver esses conceitos aí
a partir das próximas aulas, tá? Então, quero nessa aula, a partir dessa aula, te dar as boas-vindas, né, ao módulo de rede de dados, né? E aí, a partir da próxima aula, nós daremos, então, continuidade, falando aí um pouco mais sobre o TCP/IP. Legal? E eu gostaria agora de te convidar para fazer a lista de exercício para a validação da sua presença, tá? Faça esses exercícios, tire a foto, mande para o meu e-mail para que você possa validar a sua presença. Se você tiver alguma dúvida, né, você volta esse vídeo, reveja as principais partes e também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos, estudem e bons estudos!